E mais um Kingdom Cast com essa vibe aí de Olimpíadas, várias medalhas. Nós trouxemos o quê? Medalhas para este programa no Kingdom Cast. Bom, hoje eu trouxe um professor. Ele é mestre, mas eu não gosto que fala que é mestre, não, mas eu falo assim mesmo que eu sou dessas. Ele é professor de karatê e defesa pessoal, Francisco Melo. Francisco, hoje a gente fazia umas aulas de lutar junto, há muitos anos Muitos anos, atrás. né? E vem desenvolvendo um trabalho muito legal com crianças, mulheres, defesa pessoal. E como o Exatamente. esporte é algo que a gente sabe que salva, né? Não só a vida das crianças, mas de muita gente. Salva, Eu acho transforma, que é né? importante a gente trazer esse tema para cá e seja muito bem-vindo e conta um pouquinho dessa sua história com as artes marciais, Francisco. Obrigado pelo convite. Né? Prazer. Realmente, a arte marcial ela transforma vidas, né? E é isso que a gente tenta Ai, fazer desculpa. com a nossa escola, transformar a vida das pessoas. E essa vibe de Olimpíada realmente veio a calhar muito no sentido de incentivar as pessoas. De Hoje a gente trazer holofote, né? Trazer luz no para forte, isso. mais da metade da população brasileira não pratica nenhum tipo de atividade. E isso é muito doido, né, cara? Mas é muita gente que não faz Não nada. mo- E se a gente pensa em atividade física, a gente sempre vai assim, fazer academia, fazer musculação. E Verdade. não necessariamente é isso, né, Francisco? É uma atividade com o corpo, uma atividade que leve o corpo para como é que eu posso dizer? Para um esforço maior do que aquele de só dar homeostase. Comer, chegar ali na parada de ônibus, chegar no carro, ir no mercado. Isso é o cotidiano, isso a gente precisa fazer para viver. Isso é o normal, né? Isso seria só o básico. O que de fato a gente pode considerar uma atividade física, por exemplo? Atividade física é aquela que faz o seu corpo se movimentar de forma que ele melhore musculatura, melhore articulações, circulação, que se melhore a sua saúde de forma geral. Aham. Musculação é um negócio muito prático, que está na moda, quando se fala de atividade física, musculação. Mas como você falou, a gente pode fazer uma pancada de coisa. A arte marcial é uma delas, é uma Sim. modalidade muito completa que trabalha tudo isso, fortalece o corpo, fortalece o mental, que é um negócio sensacional. Lá a gente fala que tem muitos esportes que é legal fazer, mas a arte marcial ela leva mesmo para a vida, principalmente essa parte da mente das pessoas, no sentido de concentração, de ajustar a ansiedade. Tem muita gente lá, a quantidade de gente que chega com sintomas de ansiedade e de estresse está sendo muito grande. Então, o karatê, a arte marcial de forma geral, vem ajudando, trabalhando muito na vida dessas pessoas e também vem ajudando, né? O que eu percebo, né? Eu passei por um período assim na minha vida, há quase 2 anos atrás, de um burnout. Eu nunca tinha tomado remédio para ansiedade, eu nunca tinha feito nenhum tratamento específico para ansiedade. Sempre fiz terapia, mas nunca fiz nenhum tratamento específico para ansiedade. E eu nunca gostei de atividade física como uma coisa obrigatória. Eu fazia porque, afinal de contas, não tinha Eu tenho que para fazer, né? onde correr. Então, assim, eu sempre procurei, Francisco, ver se isso faz sentido. Eu sempre procurei atividades assim que em tese me davam prazer. Vou fazer uma atividade, uma arte marcial ali, que foi onde eu te conheci, numa academia específica de arte marcial. Vou fazer um crossfit, vou fazer um pedal, vou dar uma corrida. Mas era aquela coisa assim, se der, não tinha uma obrigatoriedade. E eu, até ter a situação com o burnout e uma ansiedade, enfim, né, coisas que eu já falo sempre, eu achava que a atividade física era lúdica. Embora eu recomendasse para os meus pacientes, mas não, eu nunca tinha vivenciado o quanto que ela é terapêutica, curativa, vivenciado. Tecnicamente a gente sabe que é, Na mas eu nunca prática tinha faz muito bem, né? vivenciado. E aí, uma das formas de eu sair da medicação foi implementando uma atividade física de rotina, Regular. regular, de rotina mesmo. Tipo, eu não tenho que tomar banho todo dia, eu não tenho que comer todo dia, eu não tenho que dormir todo Sim. dia. E aí eu entendi que a atividade física ela não era mais um acessório, ela era obrigatória. E eu implementei ela na minha vida de forma que eu pudesse praticar ela de todas as formas, todos os dias. E assim, por exemplo, a arte marcial, você tem o dia, a hora que você se compromete de ir lá. A gente Exatamente. estava falando da academia, né, da musculação, porque ela meio que dá essa possibilidade de eu ir a qualquer dia, a qualquer hora. E a arte marcial, eu acho que ela vem muito mais num contexto de, de disciplina,
de organização e também da atividade física, porque a musculação você vai lá, malha o músculo e vai embora. Quando você pode associar, e foi o que eu fiz, eu não tinha como conciliar atividade, uma atividade física mais prazerosa, vamos dizer assim. Então eu tive que implementar uma que eu tivesse obrigação, que eu tivesse rotina, que eu pudesse cumprir. Só que eu vejo nas artes marciais algo que, né, complementando mesmo o que você falou, eu acho que eu vejo na arte marcial uma coisa que leva para um estado além. Ela não é só o físico, ela não é só o mental. Eu acho que ela traz uma disciplina para a vida, para a rotina, para as pessoas, que não tem como não tem como explicar, a não ser quem faz. Pois é. Quando você falou, começou com a medicação, você colocou a atividade física no lugar dessa medicação. Você tinha hora para tomar, não tinha? Tinha. Não tem jeito. Todo remédio que a gente toma tem um horário certinho. E o ideal é que se cumpra esse horário. Com a arte marcial, muita gente substitui mesmo medicações por atividade física. É o momento de muita gente chegar lá e desligar do mundo. Desligar de tudo. Né? Da rotina de trabalho. Tem um pessoal que a gente é muito militar. Tem muita gente que trabalha com hospital, que tem uma rotina, mentalmente falando, muito pesada, muito estressante. Então eles chegam lá, é o momento que desliga de tudo. Desliga de tudo. Tem pai que vai com os filhos. Então o pai faz o treino dele, nem lembra dos meninos. Os meninos fazem o treino deles, nem lembra que tem pai também. Tá? Continua a relação amorosa, aquela coisa linda de se ver, que é muito legal. É um toquinho bem pequenininho, gente, coisa mais linda do mundo. 6 aninhos. 6 aninhos, o pai não aponta lá na outra e faz o treino. Cada um se desliga da forma que precisa. Né? O pai é do estresse. Tem muito aluno lá que passa bullying na escola. Tem adultos passando bullying no trabalho. E chega lá e se desliga de tudo. De tudo mesmo. Então, naquele momento, você vê que a pessoa chega com um semblante mais pesado, sai de lá com o peito aberto, ombrão para trás. Eu acho isso muito legal. Porque ela coloca aquilo como uma obrigação dela no dia mesmo. Como você coloca, eu tenho que comer, eu tenho que escovar dente, eu tenho que fazer tudo no meu dia aqui. E isso é obrigação. Tem que trabalhar. Coloca essa aula de karatê, no nosso caso lá, como uma obrigação também. E transforma a vida das pessoas. A gente tem estado lá de relatos de aluno que estava com pensamentos suicidas, né, de orientação direta de psiquiatra. Procura. Inclusive, tentei falar com esse psiquiatra por que ele incentivou a procurar arte marcial. Nunca consegui falar com ele. Que pena. Queria muito saber. Né? Mas ele falou, procura a arte marcial. Tem muito adolescente lá que faz karatê e faz, por exemplo, futebol. Futebol, ele vai lá, é legal. Ele se diverte muito no futebol. Mas o aprendizado que ele tem no karatê é o que ele leva para casa dele, que ele leva para a escola, para relacionamento dele com a família, com os amigos, com tudo. E a gente vive numa sociedade, não importa se eu vou ser cancelada neste momento, mas a gente vive numa sociedade muito carente de regras e limites. Exatamente. Mas a famosa frase, vai cagar regra na minha cabeça. Cara, que sociedade que sobrevive sem regras? Sem regra. E às vezes não tem a regra dentro de casa, a criança não tá conseguindo seguir regra nenhuma. E vem o karatê, vem a arte marcial e consegue colocar para essa criança um senso de ordem, disciplina, de hierarquia. Kelly, mas isso não é bom pra criança. Quem disse? Quem falou que não é bom ter uma rotina, ter regras a se seguir? Se não tiver regra, vira zona, vira bagunça. Cada um faz o que quer e não vai virar uma sociedade. Vai ser um Deus nos acuda. Cada um por si, né? E Jesus por todos. Jesus por todos. Quem não tiver a fé lá em cima, ferrou. Se for ateu, lascou-se. Lascou. Aí já pode desistir da vida. Mas, Francisco, hoje, assim, eu sei que você tem uma experiência muito legal já tem muitos anos, né? Que você é professor. Já tem quantos anos? Só que eu te conheço tem uns 10. De dar aula há 11 anos. 11 anos. Muito, né? Você já acompanhou muitas crianças, você já acompanhou muitos adolescentes, você já acompanhou muitas histórias, inclusive de abuso, de meninas, né? Que vêm, ou que ali na própria arte marcial, ou como é que eu posso dizer, no treino, né? Na confiança com o professor, com o mestre. Você não gosta que chama de mestre, mas quando a gente tinha quem são os mestres de hoje? Mestre é um caminho a ser seguido. E você vai ter vários. Por que Jesus era chamado como mestre, né? É uma referência, um lugar para você olhar e se espelhar e seguir.
E nessa conjuntura, né, que você tá ali com crianças, muitas das vezes em situação de vulnerabilidade, crianças que têm uma desestrutura no lar, que olha para você como essa referência e se sente até à vontade para contar de um abuso, de uma situação difícil que tá vivendo em casa, de um bullying que tá sofrendo na escola que o pai e a mãe não sabem. Como é que você trabalha, assim, como é que você traz a questão da arte marcial, da disciplina, da ordem, do diálogo até, para a vivência dessas crianças, que eu sei que você já atendeu muitas, já teve muitas histórias Lá a ali. gente tem Como é que tudo. você trabalha isso? Como é que você ajuda essas crianças com a arte marcial? O primeiro ponto da arte marcial é a gente mostrar para ela que essa disciplina vai fazer muito bem para ela. Então a gente tenta mostrar para a realidade que ela tem hoje. A gente vai usar um exemplo. A gente tem um garotinho lá que ele foi recolhido pelo conselho tutelar, né? Vive no abrigo. Esse abrigo permitiu que ele treinasse com a gente. E lá é a coisa mais maravilhosa do mundo para ele. É o momento que ele brinca, que ele interage. Porque antes era um menino que mal conversava, né? Ele era muito pequenininho, que era muito maltratado. Então os meninos maiores tocavam terror em cima dele. Aí ele chegou na academia e viu que o pessoal maior tratava ele muito bem. Tratava ele com Com respeito. respeito, né? Perguntava, tá tudo bem? Você quer água? Você quer... Tratava ele. Então ele começou, ele se assustou com isso. Pra ele foi Tava novo. acostumado, né? Tava acostumado com o Tadinho. terror o tempo todo, tadinho. E era um toquinho pequenininho, gente. Pequenininho, magrinho, né? A gente começou a observar. Então, no caso dele, ele percebeu que na arte marcial, ele era muito bem tratado por todo mundo. Não importava se era maior do que ele, se era menor do que ele, Se era mais se era forte, mais se era velho, mais se era mais fraco. fraco, nada disso importava. Todo mundo tratava ele bem. Uhum. Todo mundo, sem exceção. Então, isso pra ele foi algo que no começo assustou. Falou, opa, isso pra ele é novo. Mas ele gostou. Vamos tentar explorar mais isso. Então, é tentar entender a particularidade de cada um. Não dá pra chegar, vamos fazer uma aula, um comportamento igual pra todo mundo, porque são pessoas distintas, cada um E tem sua vida. necessidades E distintas. necessidades, principalmente. A quantidade de gente que chega lá hoje. Ele trazer meu filho faz muita bagunça, eu quero que ele tome umas porradas. Ah, então o senhor pode dar as porradas nele em casa. Aqui não é o lugar. Não, mas eu trouxe ele aqui. Falei, mas por que o senhor não dá as porradas nele em casa? Então, o pai acha que vai chegar lá, a gente vai enfiar a porrada no menino e vai resolver as coisas. Porque ele não é o mal, né? Ele não quer fazer o papel de vilão. Ele quer terceirizar esse negócio. Só que ele chega lá, ele percebe que o menino não Acontece passa muito por isso isso. no consultório também, sabe? Não duvido. O povo leva os meninos, larga lá, fala, toma conta aí. Depois daqui a uma hora eu busco. Vira o depósito. Vira o depósito de menino. Tem hora que vira o É por depósito. isso que eu não atendo criança. Desculpa, universo. Vira depósito. Hoje o pessoal me critica porque eu não abraço tanto o projeto social. Mas Francisco é mercenário. Primeiro que eu gosto de dinheiro como qualquer um. E Segundo, precisa, né? Gosto eu- e preciso e quero. eu faço o meu trabalho social do jeito que eu sei que vai ajudar. Tentei uma experiência, o que aconteceu? Foi isso, virou depósito. Primeira aula tinha 70 crianças. A aula de 1h30 a Caramba. 2h30, o pai chegou 8 horas da noite para buscar o menino. 8 da noite, deixou 1h30 da tarde. O menino estudou de manhã, chegou à tarde para fazer 1 hora de aula. E o pai sabe lá Deus para onde é que foi. Porque era de graça. Entendi. Porque era de graça. Então, qual que é a diferença que faz na vida dessa criança? Nenhuma, porque ela é completamente aterrorizada em casa, ela não tem referência de nada. Ela não sabe o que é um bom comportamento, ela não sabe o que é uma pessoa educada, ela não sabe o que é tratar bem e nem ser tratado bem. Agora, é engraçado você falar isso, né? Que você não faz projeto social. Eu acho que é o que você mais faz. Embora tenha um pagamento. Que as Eu acho que a pessoas- parte social desse cuidado, desse olhar que você tem para as pessoas, não é todo projeto social que tem. É, o Você projeto tem um social- cuidado com esses alunos e um respeito e um carinho e vai além, às vezes, até das suas possibilidades de tentar, de poder, não é tentar, porque você não é um cara que tenta, você faz. A gente O que vai eu posso até fazer? conseguir. Isso. O que eu posso fazer? Ah, esse cara tá precisando de terapia? Vamos atrás de terapia. Tá precisando de um médico? Vamos atrás de um médico. Eu já fui, né? Várias vezes. Mas eu acho que tem esse cunho, né? Tem esse olhar, sim, do social, mas não esse social que... Financeiro, como as pessoas Isso. pensam completamente no Isso. financeiro. Acho que é muito mais de uma coisa mais holística, né? De atender a complexidade dessa criança, ou desse ser, ou desse adolescente, do que necessariamente dar uma aula de graça. Não é sobre isso. Acho que é olhar muito mais para o todo, né? Para esse ser humano como um todo, do que Exatamente. necessariamente dar uma aula de graça. E às vezes isso é tão mais importante. Isso, na verdade, é o que mais importa na vida das pessoas.
né? Tem um amigo nosso aqui de Brasília, a gente conversa muito com ele. Ele é um cara sensacional, dá aula de karatê há muito mais tempo que eu. A gente fala muito, não pode ser só karatê. Não pode, é impossível. Tem que fazer diferença na vida das pessoas. Tem que fazer. As pessoas acham que chega lá, vou só pagar. Não, tem muita gente lá que treina de graça. Treina de graça. Tá? E a gente atende super bem, tenta ajudar. Né? Como eu te falei, fui buscar para essa jovem aqui, me ajudou muito. Tá? Para uma aluna nossa lá que na época estava necessitada, estava precisando de um suporte. E eu não tinha ferramenta. Fui procurar quem tinha. Liguei, Kelly, me ajuda. Suporte para lá, suporte para cá. Então a gente faz esse trabalho. A gente vai nas escolas dos alunos, você está vendo aí? Essa semana voltou às aulas, vou atrás de você de novo. Viu? Tá? E Vou você lá sabe na sua que sala, e você você sabe que eu sabe vou. de quem eu estou falando. Você sabe sabe que eu tô falando de você. Viu? Vou lá na sua escola, quando você vê eu sujo assim, ó. Ele é Parece um bravo, ninja. Letícia. Pensa num professor bravo. Eu fui numa escola uma vez, um casal de irmãos, né? Aí eu fui na sala primeiro da mocinha. O que aconteceu? A sala dela era primeiro, ela tava bem na porta, assim, primeira cadeira. Sentaram muito comportadinha. Oi, tudo bem? Fez uma maior festa, voltou lá, concentrou. Fui atrás do irmão, tava na quadra. E eu tava num lugar mais alto e a quadra era descendo, né? Então tinha uma arquibancada. Quando esse sujeito me viu, ficou desesperado. Eu fui fazer coraçãozinho assim, ó, o coraçãozinho tremia. Os meninos rindo da cara dele, o coraçãozinho chega, bateu, né? Aí em 3 dele tava desesperado, não tava devendo. Tava devendo. Mas se ajustou, deu tudo certo. Então isso faz diferença, dá trabalho. Mas lógico que dá. Quando eu comecei a fazer isso, eu sabia que ia dar trabalho. Falei, vou fazer, dando trabalho ou não. Então, se a gente for fugir desse tipo de responsabilidade, alguém tem que fazer. Aí eu vejo um menino lá de 6 anos desassistido, 9 anos desassistido de tudo. Vou ficar olhando, boca de fumo perto lá. Ou eu boto esse menino lá dentro e vou assistir ele o máximo que eu puder, ou aquele sujeito lá fora vai assistir. E aí é a diferença da atividade física para o esporte. Exatamente. Né? A atividade física, como a gente estava falando, eu precisei colocar uma atividade física na minha rotina. Para a saúde, né? Para minha saúde. E eu vejo que quando eu buscava o esporte, né, pelo lúdico, pelo lazer, pelo senso de comunidade, porque em geral, né, você tem ali treinando com outras pessoas, fazendo relacionamento, o esporte tem isso. E nessa época agora de Olimpíadas, medalhas, medalhistas individuais, medalhistas em grupo, a gente precisa dar ênfase para isso, né? O quanto que o esporte, que no nosso país não é tão valorizado, os atletas de alto rendimento não têm o suporte que mereceriam, mas o quanto que o esporte salva vidas. Exatamente. Como é que é a tua experiência com isso, Francisco, da relação do esporte com o desenvolvimento? E não vou nem falar de crianças, tá? Das pessoas, porque às vezes é um adulto, é um pai de família, Sim. que ele melhora absurdos no trabalho porque ele está praticando um esporte. Produz muito mais e produz melhor. Então a gente tem relato de pai lá, treina com a gente, que antes trabalhava demais da conta, demais, produzia, estava sempre cansado, vivia com dor de cabeça. Né? Então hoje ele trabalha menos, só que trabalha muito mais produtivo. Então ele diminuiu a carga de trabalho, mas não diminuiu a qualidade, foi o contrário, ele aumentou. Mais eficiência. Mais eficiência, porque hoje ele dorme melhor. Por isso quando a gente manda mensagem, já bebeu água? Ele nem bebia água. Não, a gente chama de sensei, né? Passa às vezes, toma 200 ml de água por dia. O rim tá lá pedindo arrego, né? Tá mais, né? Virou uma pedra lá. Eu né? brinco que quando a gente não toma água, né? O organismo ele vai buscar em algum lugar. Vai. E onde que tem água em abundância no nosso organismo? No cérebro e no intestino. Só o cérebro ele consome 1 litro por dia. E aí, se esse cérebro, a cabeça começa a doer, né? O corpo tá tirando água para poder filtrar. Tá puxando. Só que quando tá do cérebro tá bom, porque só tem dor de cabeça. E quando tá tirando do intestino, que a gente tá reutilizando a água do cocô? Já pensou? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala. Tá lá tirando enfesado, água. literalmente, né? E aí, por que as fezes ficam duras? Porque tira toda a água do intestino e começa a trabalhar essa água no sistema Ele vai inteiro. buscar. Ou seja, esse organismo acaba ficando muito Debilitado. inflamado, irritado, porque não tem água para limpar. E a pouca água que tem ainda tira para a sobrevivência dos outros órgãos. E outra, tem pouquinho, mas uma hora acaba, né? É. Aí é onde vem um problema maior. Então, até esse tipo de comportamento de incentivar a tomar água, a gente costuma fazer. Parece bobo, né? O pessoal acha que vou chegar lá, vou botar aquela roupinha branca, o kimono, vou trocar porrada, vou pra casa. Não é E por aí. só isso. Nunca Não foi. pode ser só isso. É muito pouco, é muito raso. Exatamente. Muito raso. Pensa, um pai de família cheio de problema no trabalho, aquela pressão o tempo todo.
Como é que a gente vai ficar só olhando pra ele, ó, bota o seu kimono, faz a proposta do dia e vai embora. E acabou. E se ele vai pro boteco jogar dominó, resolve pra ele também. E como é que você vai conhecendo essas histórias? Tem uma hora ali do bate-papo, é depois, é antes? Como é que vai criando esse relacionamento dentro do A esporte? gente faz a anamnese antes, né? Já no comecinho ali, básica, e com o tempo, com as aulas, a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Sem entrar na intimidade das pessoas, Sim. tá? Mas a gente tenta ir até onde a gente consegue, até onde precisa, na verdade. Tem gente que não tem jeito. No caso desse aluno que a gente comentou, ou eu entrava na intimidade dele, ou eu perdi ele pra boca de fumo. Aí eu me travei. Falei, será que isso tem, sei lá, 5 anos, 6 anos isso? Aí eu me travei, falei, e aí? Será que eu posso? Eu posso? Só que me deu esse estalo. O sujeito tá ali na porta só esperando. Pra ele é fácil. Eu falei, eu vou entrar na intimidade desse menino, se ele achar ruim, eu só lamento, mas não vou perder não. Tá lá com a gente até hoje. Então a gente tem esse limite? Tem, mas a gente vai investigando, porque eles sempre falam, o pessoal sempre fala. Sempre fala. Às vezes não consegue falar com o marido, com a esposa, não consegue falar com o pai, não consegue falar com ninguém em casa. Mas fala com a gente. E isso E isso é a é coisa uma do mestre, né? responsabilidade muito grande. Da Desse, referência. da Né? referência. E a gente perdeu isso. Quem são os nossos mestres hoje? Perdeu. Ninguém tem referência de nada. E aí, né, me desculpe, porque eu já comecei o rolê do podcast te colocando em maus lençóis. Porque é isso, a gente tem essa... Ah, mas dá uma sensação de superioridade? Não, é só um caminho que você percorreu antes. O mestre é o cara que foi no caminho antes de mim, então ele vai me mostrar esse caminho. Exatamente. O mestre é o cara que mostra o caminho. Você foi lá antes. E aí, por falar em foi lá antes, conta um pouquinho dessa bonitinha aqui. Essa foi legal demais. Passamos um perrengue, mas foi muito bom. Campeonato Mundial, né, de Karatê na cidade de Malta, que é uma ilha ali ao sul da Itália. Que legal. Né? Lá eles falam predominantemente o inglês e tem um dialeto próprio mesmo da cidade. Maltês, que é um conjunto de, se eu não me engano, de 3 línguas diferentes, que ninguém entende nada. Nem eles. Ninguém entende nada, nem eles. Chega mais... Mas tem hora que você tá aqui no Brasil, você fala com mineiro, você não entende? Verdade. Você fala com baiano, você não entende? É isso. Então é bem por aí mesmo, você sabe onde é que foi, né? Então a gente se preparou desde dezembro, janeiro, fevereiro, de preparo intenso mesmo, todos os dias, sábado, domingo, feriado, às vezes mais de uma série de treinos por dia, né? Fui eu mais 5 alunos, todo mundo foi medalhista, todo mundo sem exceção foi campeão, né? A gente abriu esse leque, né? Esse link com a Olimpíada, a gente teve campeão individual, teve campeão por equipe, a preparação foi bacana, para variar sem apoio, né? Eu entreguei mais de 50 propostas de apoio. Consegui 2. Caramba. Conseguimos 2. Né? Teve aluno que foi com apoio total do bolso. Né? A grande maioria, na verdade, da seleção brasileira e o pessoal de Brasília, a grande maioria foi com apoio do bolso. Entendi. Né? Conseguimos a passagem pelo um apoio do governo local, né, de Brasília. O Compete Brasília nos custeou a passagem, mas o resto foi cada um por si. Porque pouquíssimas pessoas conseguiram qualquer apoio. Aí você vê um bom atleta que se mata de treinar, né? Tem qualidade, tem potencial. muito potencial, fazendo rifa, vendendo bicicleta, vendendo as coisas de dentro de casa. Pra poder ir pra comprar uma luva, porque não tem. Isso me incomoda muito. Eu falo, gente, cadê o apoio? De que adianta ter um país desse tamanho, né? Rico em todos os sentidos, o pessoal sofrendo, fazendo rifa de bicicleta, barra circular, pra conseguir ganhar R$200 pra comprar uma luva, pra depois saber o que vai conseguir. Poder saber o que vai fazer com esse dinheiro, né? E o menino ganhou. Foi campeão em tudo que disputou. Valeu cada centavo do que investiram nele. Foi campeão em tudo que disputou. Absolutamente tudo. Chegou, voltou a peleja toda de já novo. Fala o nome do menino aí, já prestigia. Ixi, tem muitos. Desses 5, pelo menos, que foram. João Pedro. João Pedro, por exemplo, ele trabalhava no sábado, de ajudante pedreiro, para pagar a inscrição de uma competição que aconteceu no domingo. Caramba. Chegava lá com unha cheia de cimento, todo estrupiado, mas ia. Nem aluno nosso, mas o menino estava precisando muito, correndo atrás, se virando. Né? Ali de Planaltina, de um projeto de um amigo nosso lá, professor André. O menino correu atrás e fez tudo isso. Só não fez não. Ninguém quis lá carregar tijolo com ele. Mas critica, não precisa, não posso. Tá bom, não pode uma coisa, não quer outra.
Mas sem Quem quer apoio, faz, né? sem apoio de nada. O pessoal fez um comparativo esses dias com as Olimpíadas, com a equipe americana e a equipe brasileira. A americana com toda a estrutura e a brasileira com a força do ódio. Patrocínio de ódio. Sensacional. E foi. Patrocínio do ódio puro. Patrocínio do ódio e foi medalhista. Agora pensa, com apoio, com estrutura, com tudo. Aonde é que essa galera não ia? Não é verdade? Conhece? Olha aí. Não. Quem é? Ele é... Ai, gente, agora eu vou passar vergonha, vou esquecer o nome do menino. A gente, num curso de PNL, né, Master em PNL, a gente levou um atleta pra modelar a mentalidade dele. É isso. Ele tem mais ou menos essa história. Vou lembrar o nome dele aqui ao longo, se não lembrar, depois a gente coloca aqui, pra vocês saberem. Mas João, não vou lembrar do nome do menino todo agora. Mas a gente fez uma modelagem dessa mentalidade. Boa. Casado, um filho pequeno, esposa para sustentar, uma vida ali para gerenciar, e o menino tá lá dando sangue para poder competir, lutar e viajar para campeonatos mundiais. E o que a gente percebeu ali modelando ele, né? Modelando a mentalidade, o que acontece, porque a gente vê muito o que acontece aqui nas câmeras, a gente não vê o que acontece por detrás. Por exemplo, a gente tá aqui gravando, a Letícia tá ali, né, Letícia? Bem plena. Administrando, mudando as câmeras, com luz, com áudio. Na grande maioria das vezes, na vida das pessoas, dos atletas, a gente não vê esse por detrás. Não vê ninguém carregando um bloco de tijolo, um saco de cimento, vendendo a própria bicicleta para poder estar participando de um campeonato. Que seja um campeonato brasileiro, que seja um campeonato local, mas que requer esforço. E o que eu vejo é assim, o esporte, a atividade física, né, não vou nem falar do esporte, a atividade física, ela deveria ser item de necessidade de saúde. Exatamente. Né? A Sabia que a escola pública alimentação, não tem mais educação tem um física? monte de gente que tem acesso a uma cesta básica, tem um monte de gente que tem acesso ao Vale Gás, ao auxílio creche, mas a atividade física, ela é fundamental para a saúde física e mental das pessoas. E a gente pouco tem falado disso, né? Pouco tem trazido com a seriedade que é a atividade física para o desenvolvimento emocional, social, físico e emocional das pessoas. Muita gente pensa que é só ficar fortão, ficar saudável. É muito mais profundo que isso. É muito mais profundo. Olha o grande problema. De frente para a nossa escola, na nossa academia, tem uma escola classe. Não tem educação física. Nunca tem um professor. Não tem. Na grade, não tem. Caramba. Eu olhei assim, eu falei, não é possível. Não tem, eu perguntei, não tem professor? Não tem educação física. Ninguém sabe por quê. Simplesmente não tem. Tiraram da grade curricular. Tiraram. Que legal. Simples e que legal, né? Só que não. Gente, eu fiquei olhando assim, eu falei, é sério esse negócio? Aí tem uma outra grande situação. Uma quantidade de criança que começou a vida escolar durante a pandemia. Verdade. A quantidade. Aí vem aquela criança começou a estudar em casa. Então ela não tem coordenação motora para segurar uma caneta. Para segurar Porque a caneta, não ela não tinha consegue. as atividades, Não né? tinha, ela não consegue físicas. apagar o caderno, não tem força para apagar o lápis com a borrachinha. Simplesmente não tem força. E o que está sendo feito para isso? Nada. E seria um lugar onde a atividade física poderia estar atuando, né? Exatamente. Essa criança vai crescer musculatura defasada, né? Provavelmente não vai crescer tanto quanto deveria. Alguma coisa de ruim ela vai levar para a vida. E isso é um negócio muito sério. Não pode se chegar lá, vou ficar muito saudável, né? A temperatura vai subir, vou suar um pouco, vai ficar bom. Não é só isso. É muito mais além, muito mais profundo, mas muito mais do que as pessoas imaginam. Muito. Verdade. Pensa, você passa um dia estressante, vai suar, vai ficar bom, vai sair de lá endorfinado. Né? Sensacional. Mas e a mente? Aquela interação com pessoas que não estão nem aí se o seu trabalho está sendo produtivo ou não. Está ali conversando com um amigo. Se seu dia no trabalho foi bom ou não, isso para aquela pessoa ali não importa. Para o seu chefe importa, que está no seu pé, na sua orelha o tempo todo. Mandando mensagem, no início recebe mensagem 11h30, meia-noite. E o chefe pressionando lá, vai levantar para fazer um monte de coisa. E chega num ambiente desse, onde as pessoas querem bater um papo contigo, querem te chamar para comer um açaí, querem te chamar para interagir, vamos pro parque, bater um papo lá, chama sua família, chama a minha, vamos lá junto. Sai um aluno maior com um aluno menor que o outro mora longe, se encontra em algum lugar, vamos jogar uma bolinha juntos, os dois. Né? E os pais estão ali batendo papo.
né? Então, juntou duas famílias aleatórias de tudo em prol de uma atividade da criança que transforma a vida. Então, não é só para ficar saudável, é muito mais. Muito mais. É muito mais na mente das pessoas do que elas imaginam. Eu trago muito isso porque, assim, antes mesmo de eu trazer isso pra minha vida, eu já recomendava muito isso pros meus pacientes, né? Eu falava, cara, a saúde mental, ela é um tripé. Você pode até precisar da medicação, e muitos dos meus pacientes chegavam usando medicação, vinham pra terapia. E eu falava, tá, mas e a atividade física? E agora eu já tô até falando de um quarteto fantástico, a alimentação. A alimentação. Porque tem um impacto absurdo. E não é sobre ficar magro, bonito, sarado, rararás. Mas é de fato como a alimentação interfere na saúde do nosso cérebro. Total. Na qualidade do sono, no desenvolvimento. Então, a atividade física aliada a uma boa alimentação, ela é um remédio muito poderoso. E é um remédio de graça que você já vai fazer de qualquer jeito. Fazer. E as pessoas não querem fazer. Aí foge. A gente foi preparar para essa competição. A gente tinha um planejamento que era água, sono, alimentação e treino. Foi baseado em cima de tudo isso. A gente montou um planejamento técnico, né? Para o pessoal realmente ganhar, porque o foco, não, vamos lá, se ganhar tá bom nada. Se ganhar, não, vamos Esse ganhar. papo de que o importante é competir, só fala isso o perdedor, já percebeu? Perder, o importante é competir. Que mentira, rapaz. Ninguém vai pra competir pensando Gastando a única bicicleta que o menino não tinha. tem, ruim, vendendo tudo que tem, o importante é competir. Que conversa, só fala isso quem perde. Já percebeu? Adoro. Só fala isso quem perde, viu? Pode olhar aí, conversa com o pessoal que você conhece. Isso em qualquer esporte, né? Treinamento técnico, dá a mensagem, ó, vamos fazer as contas aqui, você precisa de tanto de água por dia, divide assim, 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 assim. Então, montava as estratégias para a pessoa tomar água para a hora dela dormir, para a hora dela acordar, de buscar, incentivar ela a buscar um nutricionista profissional para quem podia pagar, quem não podia. Cara, para de comer besteira. Já resolve meio monte de coisa. Diminui o sal, diminui o açúcar. Eu não consigo tomar Porque, café na sem açúcar, por exemplo. verdade, Mas Francisco, a diminui gente muito. sabe o que fazer. Sabe, mas é A difícil. gente sabe que fruta, o arroz com feijão feito em casa, bastante água. A gente já sabe o que funciona. O básico que funciona. Ela tá acostumada com a mediocridade. Né? Aquela mente de escassez. Não, isso aqui tá bom. Não, tá doendo a cabeça, eu tomo um remedinho aqui e já passa. Não, infeliz, vai beber água. É mais simples, inclusive, de graça. Inclusive, da torneira, de onde você quiser, beba água. Não, já tomo minha cervejinha no final da semana, eu tomo é muito. Parabéns, nota 2, né? Menos 12, na verdade. Então, é beber água. Substituir água por cerveja, menos 12. Eu gosto muito de pesquisar algumas coisas nesse sentido. Eu vi um artigo de uma universidade da Alemanha. Demorei uma semana para traduzir, né? Falo tudo de alemão. Tudão. Aí, resumindo o papo, 90% das vezes que as pessoas têm dor de cabeça é falta d'água. Não é nenhum tipo de doença. Caramba. Só falta o quê? Água. Solução, vergonha na cara. Eu fiz uma mentoria e nessa mentoria com um educador físico, né? Hoje ele é empresário e tal, mas já foi educador físico, a Rafik. Foi atleta de alto rendimento e tal. E aí, dentro da mentoria, toda semana a gente se lançava, não era ele que lançava um desafio, a gente se lançava a um desafio. E aí uma colega falou assim, eu vou me lançar ao desafio de tomar 3 litros d'água por dia. Falei, gostei, vou copiar. Vou pegar o exercício da coleguinha e vou trazer pra mim. A gente passou os 3 meses da mentoria, já tem mais uns 2 meses, ou seja, tem 5 meses que eu adotei o hábito de tomar 3 litros de água por dia. E o dia que eu não tomo, eu sinto falta. Eu acordava, eu não tomava um gole. Aí eu passei a tomar um copo. Aí eu passei a tomar 2 copos. Hoje eu já tomo 600 a 700 ml na hora que acordo. Assim, já na largada. Eu já tomo pra repor a água que o organismo gastou me mantendo viva enquanto eu dormia. E eu tenho certeza, a pele melhorou? Sim, cabelo tudo, a unha, sono. Tudo melhorou, Sono né? ainda não, porque a gente já tem problemas com sono. Essa etapa da minha vida ainda é conturbada. Eu tô trabalhando nisso, Eu tô né? trabalhando nisso. Porque também se trabalhar tudo uma vez, a gente morre, né? Resolve tudo. Tem que ser uma escada. Calma, eu não tenho pressa. E uma coisa que eu tava lembrando aqui de comentar é que eu falo, né? Eu tenho um projeto que eu chamo Projeto Todo Dia.
Então, todo dia eu vou na academia, eu vou lá. Ah, que bobagem postar. Cara, pra mim, ele tem uma simbologia de... Por exemplo, hoje eu não postei, mas eu fui. Quando eu tô sem o relógio, eu esqueço de colocar o aplicativo pra botar o treino, aí eu acabo não colocando. Mas todo dia eu faço uma atividade física. E aí eu sempre falo assim, eu falo, cara, o que é um projeto todo dia? O projeto todo dia é todos os dias da minha vida eu melhorar uma parte do meu envelhecimento. Então eu quero envelhecer, eu quero viver até os 120 anos. Para eu chegar até os 120 anos, levantando da cama sozinha, sentando no sofá, levantando do banheiro. A gente não pensa nisso. Mas você vai ter um momento que você vai precisar da força das suas pernas para levantar do vaso sanitário, ou seja, dignidade humana do ser idoso, né? Do envelhecer, porque eu vou envelhecer. Porque só não envelhece, né, quem morre. Então eu fico pensando assim, cara, eu vou precisar sentar no vaso, eu vou querer fazer isso com a ajuda de alguém ou sozinha. Só que para eu chegar nesse momento onde eu possa escolher, que eu não preciso de alguém para me levar ao banheiro, que eu posso escolher a hora que eu vou e poder ir sozinha, eu tenho que todos os dias trabalhar para isso. E começar logo, né? E a qualquer momento. Tipo, essa menina pode começar agora. Olha lá, aquela cutis, aquela pele cheia de colágeno, bonita. Letícia toda bonita, toda trabalhada no colágeno. Se ela não começar hoje, em algum momento ela vai envelhecer. Vai. Então, o ideal é que a gente envelheça com o máximo de qualidade. Eu vejo muito a atividade física para além, junto com a alimentação, junto com a saúde mental, junto com o trabalho, com o dinheiro, com tudo que a gente precisa fazer para manter a nossa vida. Eu acho que a dignidade humana, ela tá muito associada com o preparo que eu tenho. Do mesmo jeito que um atleta se prepara para uma competição, sim, acho que a gente precisa se preparar para envelhecer. E eu vejo e eu valorizo muito a atividade física como essa forma de envelhecer com dignidade humana. Com certeza. A maior parte das quedas dos idosos em casa não é por tonteira, por doença, é por falta de força na perna. Falta de tônus muscular. E aí, muito doido problemas isso, né? Surreais, né? De fratura de fêmur, fratura de bacia, fratura como é que chama esse osso aqui da panturrilha? Da frente da aqui? Tíbia, né? Tíbia. Problemas gravíssimos porque não tem tônus muscular. E o tanto que a qualidade muscular das pernas interfere na qualidade do cérebro. Total. Ligação total um com o outro. Então, assim, às vezes a gente tá sempre olhando para um resultado imediato, mas eu sempre penso no resultado ao longo da vida. Então, se eu não fizer todo dia, se eu não comer bem todo dia, se eu não fizer minha terapia toda semana, se eu não fizer minha atividade física todo dia, a chance é que eu envelheça muito mal. Então, eu já tenho um prognóstico, eu já sei que vai ser uma bosta. Pra que diabos eu não vou fazer o que precisa ser feito? E pensando nisso, né, e eu queria dar ênfase para isso, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu sei que você tem, né, a academia física e é óbvio que para treinar, né, para fazer uma atividade, que você precisa ir lá na academia, você precisa ter tempo para isso. Mas más línguas ou boas línguas me contaram que você também tá com um projeto no digital. Me conta um pouquinho sobre isso. Temos um projeto bem legal aí. Método Bushidokan de autodefesa. Batizamos de MBA. Achei muito legal isso, ó. Que legal. É um método para as pessoas treinarem, né, em casa, no trabalho, sendo assistidas por nós, por uma equipe bem legal também. Vou colocar aqui para as pessoas saberem. Agora a gente já tira a medalhinha, já coloca aqui o... Aí. É um projeto que a gente montou, a gente está estruturando ele exato desde janeiro. Desde janeiro, estruturando, gravando material, escrevendo, publicando, fazendo tudo. Tem coisa que não ficou boa, fizemos de novo, tá? Pra deixar um negócio... E daqui uns dias você vai assistir e vai falar, não vai ficar bom, vamos gravar de novo. Exatamente, se precisar a gente faz. Eu tinha uma mentora que ela falava assim, se você não olha pro seu primeiro curso, não tem vergonha dele, é porque você nunca gravou nenhum. E eu já gostei dela, faz muito sentido. Não é? Você olha e fala, nossa, que horrível, porque você já melhorou, ou porque você nunca gravou nenhum. Exatamente. A ideia é essa, sem enrolação, sem firula, sem coisas mirabolantes. E o que você ensina, assim, no digital? O que você traz para essa defesa pessoal? Lá a gente passa do básico, desde o comportamental, até a parte técnica de fechar a mão. Ensinar a fechar a mão mesmo. Fazer um videozinho, ó, você vai fechar a mão assim, assim, tá bonitinho lá. O básico é pra quem não entende nada, entender tudo. E pra quem é esse
esse curso? Ele serve para qualquer pessoa. Aquela mulher que tem medo de andar na rua, né, que já passou algum tipo de problema no ônibus, em casa, no trabalho, é a criança que sofre qualquer perturbação, bullying na escola, né, a gente teve um caso esses dias de um homem que foi motorista de Uber, né, que foi assaltado, levaram o carro, bateram nele, serve para esse tipo de pessoa também. Então, resumindo, qualquer pessoa, né, vai ser estando em assistida vulnerabilidade ou não. ou não. Então, não aconteceu nada, tá tudo certo, mas ainda assim eu quero saber. Serve para você também, tá? A ideia inicial foi público feminino e crianças. Só que eu falei, só falta pouquinha coisa. Vamos abraçar todo mundo logo. Então, tem vídeo para todo mundo, tem material para todo mundo. Vamos ter encontros presenciais também lá na academia, eu sou daqui de Brasília. Tá? Vai ter uma turminha bem bacana aí. Então, não é só internet, não. Você vai estar sempre assistindo. Sempre mesmo. Vão ter encontros semanais, tá? Pelo aplicativo virtual. Não sei se vai ser o Zoom, não definimos ainda. Mas o pessoal vai estar sendo assistido o tempo todo. Não tem esse negócio, não. Hoje tem, hoje não tem. Não, é o tempo todo. É o tempo todo mesmo. E como é que é o acesso? Tipo assim, eu compro esse curso, aí eu tenho um acesso vitalício, eu tenho um acesso por um ano, como Tem um acesso por um ano, ele vai estar lá no link da nossa bio. Pode ir lá, @dojo Bushidokan. Tá aqui, ó, gente, é difícil mesmo, vai estar aqui. E depois a Essa gente vai bolinha colocar amarelinha. aqui no... Já está por lá também, legenda. já está disponível. Tá? Daqui a pouco a gente vai começar uma divulgação bem massificada, tá? Para ajudar essas pessoas também. Aí muita gente pergunta, mas se eu gostar, posso matricular? Mas claro que pode, venha. Deve, só vem, não pensa não, pensa muito não. Se ficar pensando demais, arruma um monte de problema, um monte de desculpa, levanta e vai. Só levanta e vai, não pensa muito não. É igual o projeto todo dia, levanta e vai. Na força do ódio. Que seja, resolveu, pronto. Kelly, mas são só 30 minutos, são 30 minutos que eu não estaria fazendo. Eu vou 7 vezes por semana. 7 vezes por semana, meia hora todo dia, já dá, na semana dá uma média, ó, pra quem não fazia nada. Aí vem o pessoal fala, mas domingo também? Mas domingo não é um dia? Não come, bebe, dorme, toma banho, pois domingo. Domingo também é dia, então treina. E foi bem também. legal, quando eu mudei de academia, porque a academia que eu malhava antes não abria domingo, e eu sentia falta disso, falava, gente, mas domingo também é dia, por que não abre? Também é um dia. Aí mudei de academia, agora eu posso ir inclusive no domingo. Ontem eu tava em trânsito, na viagem, não treinei, mas hoje, primeira hora do dia, já tava lá. Então eu vou compensando, assim, tipo, cara, o mínimo é 5 dias, mas a minha meta, o mínimo é 5 dias por semana, mas a minha meta é 7 dias por semana. Porque é todo dia mesmo, né? Do mesmo jeito que eu como. Francisco, se as pessoas quiserem, né, entender um pouco mais, não só do curso, mas da sua metodologia, dos projetos sociais que você participa, do treinamento de atletas, porque eu sei que você treina atletas também. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você e conhecer um pouco mais, quais as redes, como é que elas podem entrar em contato para... Pode entrar lá no nosso Instagram, @dojo Bushidokan, tudo junto. Tá? Vai ter essa bolinha amarelinha aqui, tem característica, não erra nem que você queira. Tá? Pode ir direto por lá, que tem todo tipo de acesso. Tem lá no link da bio, tem telefone, tem e-mail, tem tudo lá. De informação. Tudo mesmo, tem um material bem legal, tá? Inclusive tá transmitindo. Esse bate-papo nosso tá por lá também. Muito bem. Tá certo? Temos de tudo. E pra gente encerrar, porque senão a Letícia me bate, que a Letícia manda na gente aqui. A gente obedece direitinho, né? Eu tento. Eu juro que eu tento. Se a gente pudesse, assim, encerrar com algo que você não gostaria que as pessoas saíssem daqui sem saber, o que você gostaria que elas levassem desse tempo que elas passaram batendo esse papo aqui com a gente? Pessoal, quiser levar alguma coisa pra sua vida, vai treinar uma arte marcial, tá? Dá pra treinar com a gente? Vai lá que a gente vai te ajudar. Mas não dá, busca uma arte marcial. Vai trabalhar o seu físico, vai trabalhar o seu mental, vai ser muito mais abrangente pra sua vida. Não é só uma modalidade para você fortalecer seu músculo, fortalecer seu corpo, tirar as dores do que você sente do dia a dia, porque tá alguma coisa ruim. Isso vai fazer diferença na sua vida. Tá? A arte marcial, ela busca fazer diferença na vida. Se é criança, se é adulto, se é adolescente, você vai levar isso para sua vida inteirinha. Tá? Eu tenho certeza que vai ser um transformador de vida. Se não transformar a sua vida, mude de nome. Vamos chamar Kelly. Mais uma no mundo. Ninguém aguenta outra Kelly não, criatura. Querido, queria agradecer, né? Não só pela tua disponibilidade, pela entrega, por, né, trazer esse orgulho de as pessoas saberem que tem alguém com quem contar, acima de tudo, mas
por todo o trabalho que você faz que ninguém vê. Que é esse trabalho que me encanta em você, na sua família, nos seus 2 filhos, na sua esposa. Eu acho assim que a entrega de vida que vocês têm ali para com aquelas crianças, com aqueles alunos, com qualquer pessoa que bate na porta ali, que se demonstre qualquer tipo de necessidade. Eu acho que você e a sua família estão sempre muito dispostos. Muito aberto. E eu admiro muito isso, né? Na maneira como você os envolveu, na maneira como seus filhos abraçam a causa junto com você. Isso é para mim motivo de muito orgulho de ser sua amiga e de estar podendo te ajudar a divulgar mais esse projeto. Então seja muito bem-vindo. A Kingdom é uma casa que você pode contar com a gente para o que você precisar. Obrigado e seja demais pelo muitíssimo bem-vindo mesmo, você e sua família. Obrigado mesmo. Quem sabe um dia a gente grava um podcast aqui com todo mundo, né? Você e o menino. Já Top pensou? Que massa! Tá? Seus pacientes. Porque eles são os seus primeiros. Eles são os seus primeiros alunos, né? Em tese. Você ensinou dentro de casa e depois eles foram fazer aulas com os outros mestres. Então, esse foi o Kingdom Cast de hoje. Você já aproveita. Você tem dúvida sobre a arte marcial, se você tem dúvida sobre defesa pessoal, já comenta aí. Aliás, antes de comentar, já dá um like aí, pelo amor de Deus, porque a gente já merece aqui, faz favor, né? Me ajuda aí, já dá um like aí. Já se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo. E comenta, pergunta, faça perguntas. O Francisco, ele é extremamente disposto, disponível. Então, pode perguntar, que se ele não responder, eu mando pra ele. Ele vai responder assim, porque ele não tem opção. E a gente se vê no próximo Kingdom Cast. Eu sou bem mandado.